falar mais um pouquinho sobre esse problema da Copa do Mundo que começa essa semana aqui e que precisa ficar esclarecido de maneira cabal, né? Inclusive nós vamos estar tirando aí um caderno especial na próxima edição do Jornal Causa Operária sobre esse tema aqui. Agora fica claro, né, agora que nós chegamos assim, na véspera da Copa do Mundo, fica claro que o movimento não vai ter Copa, etc. e tal, é um movimento que não tem nenhum objetivo palpável. O movimento visa simplesmente atacar um determinado evento esportivo, que é a Copa do Mundo, porque esse evento ele serve como propaganda eleitoral para o PT. Ninguém vai ganhar nenhuma casa, nenhum quarto, nenhuma janela, porque está se mobilizando contra a Copa. O serviço de saúde não vai melhorar, porque o pessoal está se mobilizando contra a Copa. A habitação não vai mudar nada, porque o pessoal está se mobilizando contra a Copa. O salário não vai subir, o emprego não vai aumentar, não vai acontecer nada disso. E não vai acontecer nada disso por um motivo muito simples. Se você quer aumentar o salário, você tem que fazer greve por reivindicações salariais. Se você quer habitação, você tem que fazer um movimento pela construção de mais habitações, ou você tem que ocupar um terreno, etc. e tal. Denunciar a Copa do Mundo, porque houve gastos, e falar que se não houver saúde não vai ter Copa, não vai melhorar o serviço de saúde no Brasil de jeito nenhum. É apenas propaganda contra o governo atual. Bom, aí muitas pessoas poderiam perguntar o seguinte: o que é que há de errado de você fazer propaganda contra o governo atual? Em abstrato, de um ponto de vista geral, não haveria nada de errado. Você faz propaganda contra o governo. Não é uma luta de verdade, mas é uma propaganda. O problema aqui é que a coisa é concreta, ela não é abstrata. Ela não é uma luta abstrata para fazer propaganda contra o governo, né? As reivindicações e os movimentos, eles devem ser vistos no marco da luta real que está sendo travada. E qual é a luta real que está sendo travada? Há uma luta, num primeiro plano eleitoral, entre a direita da burguesia, né, PSDB, DEM, Eduardo Campos do PSB, e o PT. Toda a propaganda que for feita contra o governo vai beneficiar fundamentalmente esses setores, a não ser, né, que fossem lutas efetivas que atendem o interesse da classe operária, que esses setores não poderiam capitalizar. Mas uma propaganda genérica como essa, que é uma propaganda puramente negativa, vai ser capitalizada por esses setores, vai se reverter concretamente em voto para esses setores. Bom, esse fato imediato, elementar, já colocaria o problema de não se fazer essa campanha. Porque a política deve ser feita em torno dos objetivos, a política da esquerda revolucionária, da esquerda operária, deve ser feita em torno dos objetivos da própria classe trabalhadora, e não dos objetivos alheios. Quer dizer, não compete à classe trabalhadora, né, ser a mão de gato que tira a castanha de fogo para o outro. Cada um que tira a sua castanha do fogo. Por que a esquerda tem que tirar a castanha do fogo para a direita? Não faz sentido nenhum. Né? Inclusive, lança uma suspeita sobre o objetivo de determinados participantes da campanha. Não todos, porque uma parte participa disso daí com a maior ingenuidade política, mas alguns com certeza. Que não apenas é uma campanha que vai ser utilizada pela direita, como ela efetivamente está sendo manipulada e instrumentalizada pela direita. Isso daí não precisa mais de provas. A gente viu, né, agora na véspera da Copa do Mundo, o candidato da direita, Aécio Neves, saindo abertamente contra a Copa, procurando capitalizar. E ele tem condições efetivamente de capitalizar o descontentamento. Finalmente, nas eleições, o que vai acontecer é o seguinte:
Ou você vota com a maioria dos votos vai ser ou vota com o governo ou vota contra o governo. Porque é o caráter das eleições no Brasil. Então, quer dizer, uma política que não contribui em nada nesse sentido para a construção de um partido operário independente, da independência da classe trabalhadora, não contribui em nada disso daí. Para que alguma política contribuísse, era preciso ter uma política efetivamente classista. Tá? Diante não só da Copa do Mundo, mas de todos os acontecimentos. Bom, um segundo fator altamente negativo, pior ainda do que o fator eleitoral, que é o fator menos importante, é o fato de que esse movimento da Copa, ele serviu para estrangular os movimentos que aconteceram em junho do ano passado, que está fazendo um ano agora. A direita conseguiu uma façanha importante, que foi canalizar todo um setor desse movimento para o movimento contra a Copa, e aí o movimento desapareceu. Quer dizer, o movimento contra a Copa, ele tem sido, nos últimos meses, uma espécie de rolha que impede qualquer desenvolvimento da luta geral da população. Porque é um movimento sem reivindicações, não atrai o trabalhador. Nós sabemos que a classe trabalhadora, ela entra em luta por coisas concretas. Ela não vai entrar em luta aí por um negócio para impedir a Copa, ainda mais quando a gente sabe, né, que no mundo real, no mundo das pessoas normais, 90% da população, 99% da população, o que eles querem é ver a Copa do Mundo, não é impedir que a Copa aconteça, porque isso é totalmente absurdo. É uma palavra de ordem assim, celestial, né? Utópica seria pouco para descrever essa palavra de ordem de vamos impedir que aconteça a Copa do Mundo. Tanto que a gente vê que está aí a Copa do Mundo. Ninguém vai impedir nada, é um negócio totalmente absurdo. Nem dá para tentar impedir a Copa do Mundo. Então esse foi um segundo prejuízo da questão da Copa. Um terceiro prejuízo, que eu acho que é o mais importante do ponto de vista estratégico, é o seguinte. Nós temos aqui, na situação política nacional e internacional, uma ofensiva do imperialismo para derrubar os governos que não se encaixam na sua política de austeridade. Nós tivemos aqui vários golpes contra governos burgueses quer dizer, de capitalistas, de empresários, governos burgueses, que foram derrubados porque eles não defendiam exatamente o interesse do imperialismo. Existe aí criou-se uma teoria, se é que a gente pode chamar de teoria isso daí, de que não existe direita e esquerda. Todo mundo é de direita. Então, por exemplo, o governo Fernando Lugo, que era um governo burguês, foi derrubado por um golpe feito através do parlamento paraguaio, porque ele era um governo da esquerda burguesa, desmentindo essa teoria brilhante de que não tem esse conflito no interior da burguesia. Em Honduras aconteceu a mesma coisa, o governo foi derrubado por um golpe também, né? Nós vimos a mesma coisa acontecer no Egito, contra um governo burguês, né? Assim as pessoas vão devagarinho aprendendo que 100% dos golpes de Estado que aconteceram até hoje, eles foram feitos contra governos burgueses. O golpe de Estado é uma coisa que acontece, em geral, dentro do Estado e do regime capitalista. Quer dizer, é importante levar em consideração isso, porque se a gente fosse acreditar na teoria simplória de que não há esquerda e direita no interior do regime político burguês, não haveria também nenhum golpe de Estado. E a gente não teria que se preocupar com isso daí. Né? E o pior de tudo, né, é isso que é a questão central, é que se nós formos acreditar numa teoria como essa, nós vamos acabar numa posição de apoiar um golpe do imperialismo, um golpe da ala extrema-direita da burguesia contra outra ala da burguesia, e os efeitos disso daí é o que aconteceu no Brasil, 21 anos de ditadura militar. Precisa lembrar isso aí, foram 21 anos de ditadura militar. Né?
Não é por acaso que alguns setores da esquerda, como por exemplo o PSTU, aplaudiram, comemoraram o golpe dado pelo El-Sisi no Egito contra o governo da Irmandade Muçulmana. Quer dizer, essa política conduz a isso. Aí nós temos o exemplo da Ucrânia, nós temos o exemplo da Síria, temos uma série de exemplos. Quer dizer, a situação política mundial e a situação política brasileira está definida pela presença de uma força muito poderosa, opressora, pior força opressora que existe no mundo, que é o imperialismo. O imperialismo dito democrático, que organiza esses golpes em todos os países. Então, o pior prejuízo dessa campanha contra a Copa é jogar água no moinho dessa tendência golpista geral, internacional. Há uma obsessão de setores da esquerda pequeno-burguesa que dizem que a luta é contra o governo. Isso é um conceito absolutamente equivocado, que não leva em consideração que o governo é uma coisa, o regime político é outra coisa, o Estado capitalista é outra coisa. Que a luta tem que ser muito mais abrangente do que simplesmente contra o governo. Por exemplo, na Venezuela, dependendo de como você faça a luta contra o governo, você está fazendo o jogo da direita golpista, uma coisa muito óbvia, que está manipulando vários setores. Quem está por detrás de várias manifestações que acontecem na Venezuela é a CIA, é o Departamento de Estado norte-americano. Todo mundo sabe disso, menos aqueles que não querem ver esse fato. Então, o que acontece aqui? A campanha, que é uma campanha totalmente sem estratégia política nenhuma, contra o PT, sem levar em consideração que além do PT, como partido da burguesia, existem outros partidos da burguesia, é uma campanha que só pode levar a que você se coloque sob a direção da direita. E essas campanhas, elas vêm alimentando uma tendência golpista. Todos os sinais da típica campanha golpista tradicional estão aí. A luta contra a corrupção, né? A luta contra a corrupção, como nós temos visto no Brasil, é fácil de ser manipulada em direção a um determinado grupo político. Não é uma luta geral contra a corrupção. Ninguém está interessado na corrupção. Eles estão interessados em atacar o PT para colocar a direita no poder. Quer dizer, um partido operário não pode fazer esse jogo. Então, esse prejuízo de alimentar essa campanha, que é uma campanha de características golpistas, como a gente já viu no Brasil mais de uma vez, as pessoas deveriam conhecer a história do país para fazer política, ela é o pior prejuízo que tem essa campanha da Copa. Porque é uma campanha muito unilateral, né? É uma campanha que visa a colocar o atual governo como sendo o demônio, e isso daí vai ser manipulado pela direita. Não vai ser manipulado, não vai ser levado para nenhuma revolução, não tem nenhuma característica revolucionária, não se trata disso, né? Esse é o problema central. Bom, aí as pessoas poderiam perguntar, né, porque esse caso dá muito pano para manga, se isso não significa que você fica sem opções, porque ou você apoia a direita ou você apoia o PT. Não. Absolutamente, não é nada disso. Você ser contra a direita não impede você de combater o PT. A única coisa que é preciso é combater o PT com o programa, os métodos da classe operária e em total independência da esquerda. A chave do problema o que é? É não juntar as bandeiras da esquerda e da direita. É não ficar a reboque da propaganda, né, dos meios de comunicação, dos grandes capitalistas, como Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que tem uma política deles. É escolher o terreno de luta contra o PT, de tal modo que a luta contra o PT seja também uma luta contra a direita. De tal modo também que os trabalhadores que votam no PT, que são uma massa enorme de trabalhadores, compreendam que você não está contra o PT porque ele é de esquerda, e que você não está com a direita, mas que você está contra o PT porque o PT é um partido de esquerda extremamente limitado, capitulador, que não luta,
que acaba fazendo em muitas oportunidades a política da direita, etc. e tal. Não há mistério nenhum nisso daí, na realidade. É uma coisa que precisaria ser feita com um mínimo de sabedoria política, com um mínimo de planejamento político estratégico. Né? Agora, sair na rua toda hora, revoltado porque os jornais e a Rede Globo publica determinada coisa que ele seleciona para uma determinada política, que é a política deles, isso daí é um equívoco total. Não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nós temos que entender uma coisa, para concluir essa parte do raciocínio, que o problema de toda a revolução, e portanto o problema de toda a política revolucionária, mesmo quando não há revolução, é o problema do poder. O que decide é o poder, quem detém o poder. Há uma parcela da esquerda que acredita que você pode fazer uma política, digamos assim, simplesmente com as mobilizações das massas, que o poder não teria importância, que quem está no governo não muda nada, que a luta pelo poder não é uma luta que diz respeito à classe trabalhadora, que a luta, por exemplo, entre o Chávez e a direita venezuelana e o imperialismo não diz respeito à classe trabalhadora. Essa concepção é uma concepção totalmente errada. É ela que está por detrás dessas políticas inconsequentes, confusas e até, de certo ponto, bizarras, como, por exemplo, falar que vão impedir a Copa do Mundo de acontecer. Né? É uma política bizarra. Você deixa os capitalistas gastarem o dinheiro, né? Há muita objeção ao fato dos capitalistas gastarem o dinheiro, isso aí é uma objeção correta, uma coisa correta, mas e depois você faz a campanha, depois que os capitalistas gastaram o dinheiro não vai ser devolvido. Ninguém vai arrancar uma arquibancada do estádio Beira-Rio para devolver o dinheiro. É ou não é? Não vai acontecer isso. Não vão arrancar o toldo do Maracanã e leiloar o toldo para devolver o dinheiro para o povo. Não vai acontecer nada disso. É ou não é? A campanha que não tem objetivo nenhum, é só gritaria. Campanha que, curiosamente, também não foi feita na hora que eles estavam decidindo usar o dinheiro para fazer esse toldo. Naquele momento, se bem eu me lembro, quando a gente falou que a formação das UPPs e a ocupação dos morros do Rio de Janeiro era uma operação imobiliária, né, teve muita gente, como, por exemplo, políticos do PSOL no Rio de Janeiro, o deputado Freixo, que falaram que não, que a UPP é uma coisa boa. Bom, a UPP foi que garantiu, né, as operações imobiliárias da Copa, naquela época. Agora não adianta chorar, né, como diz a expressão popular, agora a Inês é morta. Não adianta ficar chorando em cima do leite derramado, para usar outra expressão popular. Correto? Só mais uma coisinha que eu acho que é importante acrescentar. Em setores da classe média, né, há muito tempo, é uma tradição brasileira, classe média essa que são setores de esquerda e de direita, criou-se o mito de que o futebol é o ópio do povo. Essa frase, como muita gente sabe, ela é uma paráfrase de uma frase famosa do Marx. A religião é o ópio do povo. Né? A frase do Marx está absolutamente correta. A religião é o ópio do povo. A religião, ela oferece um mundo encantado para as pessoas que não conseguem viver nesse mundo que a gente vive aqui. Então você sonha com o mundo após a morte. É como o ópio, né? O ópio conduz você, à medida que você consome o ópio, ou qualquer outro tipo de droga, nesse caso, para um mundo de fantasia, para um mundo de ilusão. Um mundo maravilhoso, mas que não é real. Né? Então a religião é o ópio do povo. Agora, o futebol não é o ópio do povo. Isso é uma frase que toma a frase do Marx de maneira totalmente incorreta. O futebol é como o samba. O futebol é como a capoeira. O futebol é a cultura do povo, que é uma coisa diferente. É uma cultura, é um aspecto da vida cultural popular.
Tem nada a ver com ópio nenhum. Essa opinião é uma opinião de uma parcela da classe média, semi-culta, né? Que a gente deveria chamar de bien-pensant, na expressão francesa famosa. Muita gente pode não conhecer, mas significa o seguinte: são aquelas pessoas que gostam de adotar as posições da moda porque elas acham que são posições boas. Então ele é bem pensante. Quer dizer, ele pensa de acordo com aquele consenso que se estabeleceu. Ele não tem ideias próprias. Ele não é crítico. Ele é bem pensante. A ideia de que a religião é o ópio do povo é típica ideia, né? Bien-pensant, bem pensante. Quer dizer, uma ideia besta que é alimentada para que a pessoa se sinta superior ao outro. Nesse caso, setores da classe média que querem se sentir superiores à classe operária, ao povo em geral que gosta de futebol. Ah, esse povo gosta de futebol, o povo é alienado, dizem. Não. O futebol é uma cultura nacional. Os brasileiros, eles jogam futebol, a maioria dos brasileiros joga futebol. Né? Na minha época eram só os homens, agora até as mulheres jogam, inclusive, bem futebol, muito bem. No mesmo estilo do futebol brasileiro, que é um futebol que sempre foi de altíssima qualidade, melhor escola de futebol do mundo, muito superior à europeia. É uma cultura. O esporte sempre foi um aspecto da cultura de todos os povos. Na Grécia Antiga, havia as Olimpíadas. Era um momento de atividade cívica, a Olimpíada. Isso aí era o ópio do grego? Não. Era um momento de exaltação da nacionalidade grega. Era um momento em que eles mostravam as virtudes de um povo que era um povo guerreiro, batalhador, etc. e tal. O esporte, ele tem esse significado. Todas as classes sociais e todas as sociedades sempre tiveram seus esportes. A aristocracia medieval tinha esportes medievais, que eram lutas de cavaleiros e tudo mais. Isso daí revelava o orgulho daquela classe social, né? Porque ela era uma classe social competitiva, né? Que tinha a capacidade de vencer, de se afirmar, que tinha um orgulho próprio. Todos tiveram. Né? Sempre tiveram. É uma coisa generalizada. Falar que um esporte é o ópio do povo é desmerecer o povo. Tem nada a ver isso daí. O esporte é parte da cultura. Sempre foi. Você pode dizer que às vezes expressa uma cultura negativa. A cultura da burguesia se expressa também no esporte. Né? Nas altas camadas da aristocracia britânica, eles jogam rugby, que é um jogo meio sem graça, na minha opinião. A burguesia norte-americana exalta o futebol americano, que é um jogo baseado na força bruta. Já o futebol é típico esporte da classe operária, porque ele é baseado, fundamentalmente, na inteligência. Todo esporte do oprimido é baseado na inteligência. O futebol é um jogo tático, de habilidade, né? Perto de outros esportes é praticamente uma arte. Não é força bruta. Né? É um jogo da inteligência. Assim como vocês podem ver que os negros norte-americanos sempre foram uma camada oprimida nos Estados Unidos, desenvolveram o boxe de uma maneira que os brancos nunca desenvolveram. O ápice desse desenvolvimento, o boxe feito com a inteligência, o boxe é um jogo de força bruta. Os negros transformaram num esporte de inteligência. Por isso o Malcolm X, quando o Cassius Clay derrotou o Sonny Liston e foi campeão mundial, ele falou: é a vitória da inteligência do negro sobre o branco. Apesar de que o Liston era negro também, mas ele considerava que o Liston era um homem escravizado, dominado pelo branco. Ele falou claramente: é a vitória da inteligência do negro. Isso é boxe. Também eu sei que muita gente considera que o boxe é um esporte brutal. Bobagens, né? Porque a vida não é um mar de rosas. A vida, fundamentalmente, é uma luta. Então a luta faz parte da vida. Você tem essas concepções
religiosas, etc. e tal. Mas a gente deveria, é preciso falar alguma coisa, falar uma palavrinha sobre o fato de que a ideia de que o futebol é o ópio do povo é uma ideia absurda. Mais ainda absurda, né, para completar aqui, a ideia também, onde o Marx entra na história como o Pôncio Pilatos entra no credo, né, com a ideia da alienação do povo pelo futebol. Né? Isso é outra ideia também snob, dessa classe média bem pensante. Porque transformaram Marx num snob. As pessoas leem Marx, se você for ler o Marx sobre alienação, aparece com muita frequência o problema da alienação do trabalho. Porque Marx está denunciando a situação do trabalhador na sociedade capitalista. Aí os snobs, sociólogos snobs que se acham marxistas, tiraram a conclusão de que a alienação é uma coisa que está relacionada diretamente ao trabalho, pura e simplesmente. Mas não é verdade. A alienação é uma característica de todas as pessoas que vivem na sociedade capitalista. A alienação é um fato, é uma ação social, não é uma maneira de pensar. O que eles querem dizer é que o trabalhador é ignorante, que o trabalhador é burro, que o trabalhador é bruto. É isso que eles querem dizer. Quando, na verdade, os mais alienados da sociedade são justamente aqueles que aderem à sociedade capitalista. O capitalista, por exemplo, o próprio Marx fala, ele é a personificação do capital. O capital na forma de um ser humano. Mais alienação do que isso é difícil. E a classe média nem falar, porque a classe média, as classes médias, a posição delas na produção social é uma posição incerta. Como é uma posição incerta, confusa, vaga, muitos dessa classe média semiculta, bem pensante, eles acham que, na realidade, eles são os únicos que não são alienados na sociedade, quando eles são, na realidade, os mais alienados de todos. Porque justamente eles são dominados por um processo de produção no qual a participação deles é secundária. Um advogado não participa do processo de produção. A classe média intelectual, semiculta, ela é assim, participa indiretamente no processo de produção ou simplesmente não participa. Ela é dominada por um processo no qual ela não tem nem participação. Já a classe operária e a burguesia tem uma participação importante. Vocês vejam o absurdo da ideia de que o povo é alienado, o resto não é alienado, no seguinte, porque a revolução é o único antídoto à alienação. Só pode ser feita pela classe operária. Então quer dizer que a classe operária ela é alienada, mas ela é uma classe que está sempre no processo de desalienação pela revolução, porque ela é uma classe revolucionária. Quando ela faz greve, quando ela faz outras coisas, ela está questionando, ela está colocando em xeque a sociedade onde predomina, né, o fetichismo da mercadoria e a alienação de toda a população. Nesse sentido, a classe operária é a classe menos alienada da sociedade e não a classe mais alienada. Só para concluir, nós temos que lembrar também o seguinte, o futebol é o esporte da classe operária em todos os grandes países industrializados do mundo, com exceção dos Estados Unidos. Ninguém também aqui vai achar que a população norte-americana é menos alienada do que as outras, né? Seria realmente uma extravagância.